Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com os poemas e com as quadrinhas. Unidade 4, quem recita, seus males evita. E hoje nós vamos utilizar os dois livros, o livro do Sistema SESI de Ensino de Língua Portuguesa e muitos textos e tantas palavras. Vamos pegar então primeiro muitos textos e tantas palavras e abrir na página 153. Vamos lá? Quadrinhas. Hoje eu vou ler essas quadrinhas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês já conhecem. Quadrinhas. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou quem nem cigarra, canto sempre todo dia. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso é melhor ficar calado. Ô seu moço inteligente, faça o favor de dizer, em cima daquele morro, quanto capim pode ter? Se o raio não queimou, se o gado não comeu, em cima daquele morro tem um capim que nasceu. E vocês, conheciam alguma dessas quadrinhas? Sim, elas nos encantam muito, não é mesmo? Agora nós vamos continuar. Pode abrir o livro do Sistema SESI na página 71. Pronto? Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 9. Você já ouviu falar em quadrinhas? Quadrinhas são poemas de apenas 4 versos e são muito divertidas. Nas quadrinhas a seguir estão faltando algumas palavras. Sua tarefa é descobrir essas palavras e escrevê-las nas linhas. Depois é só diversão. Bom, vocês já conheciam as quadrinhas e elas são muito gostosas de se ler. É muito divertido mesmo, não é? Agora, aí no livrinho de vocês, bom, vocês já sabem que nessas linhas estão faltando algumas palavras. Vou iniciar a leitura para vocês descobrirem. Vamos lá? Meio-dia, macaca Sofia. No fogo, barriga vazia. Qual é a palavra? Já descobriram? Muito bem! Panela! E panela começa com qual letrinha? Pá, pá de Paulo! Isso mesmo! Começa com a letrinha P. E para ficar pá, qual é a próxima? Ah, muito bem! Pané! E agora? Muito bem! O N e o E. Vamos escrever? Panela. Como é o lá de Larissa? Isso mesmo! O L e o A. Panela. Pode escrever. Pronto? E agora, vamos ler para ver como ficou?
Meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Muito bem, já completamos essa. Agora eu vou ler a outra. Olha lá, onde está um desenhinho de um boi. Vamos ver. Lá detrás daquele morro, passa boiada. Também passa a moreninha de trancinha cacheada. Já descobriram qual é a palavrinha? Isso mesmo, boi. E como eu escrevo boi? Isso, o B, o O e depois o I. Vamos escrever? B, O, I. Boi. Pode copiar. Vou ler para vermos como ficou. Vocês vão me ajudar. Vamos lá. Lá detrás daquele morro, passa boi, passa boiada. Também passa a moreninha de trancinha cacheada. Pronto? Mas ainda temos mais. Acharam? Está aí no livro. Pronto? Vou ler. Uma de dois lados, toda enfeitada de flor. De um lado sobe a saudade, do outro desce o amor. Descobriram qual é a palavrinha que está faltando? Sim? Será? Acho que não. Qual será? Tem dois lados. Isso mesmo, a escada. Vamos escrever? E escada começa com qual letrinha? E de Emanuel. Muito bem. E para ficar es. O S. Esca. Como que é o K de Camila? O C e o A. Muito bem. C e depois o A. Escada. Como que é o Dá de Danilo? Muito bem. O D e o A. Vou ler para vermos como ficou. Uma escada de dois lados, toda enfeitada de flor. De um lado sobe a saudade, do outro desce o amor. Muito bem, pode copiar. Prontinho? Agora é o último. Sou pequenininha, do tamanho de um. Levo papai no bolso e mamãe no coração. Tenho certeza que vocês já descobriram. Muito bem! Sou do tamanho de um botão! Muito bem! Vocês estão muito espertos. Vamos escrever bo. Como que é o bo de bonita? Isso! O B e o O. Botão! Muito bem! O T, o A com o tiozinho e o O. Perfeito! Botão! Pode copiar. Prontinho? Vamos ler? Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Levo o papai no bolso e mamãe no coração. Terminamos mais essa aula e a nossa atividade também. E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Na última aula, nós aprendemos sobre o sapo cururu, não foi? Vocês fizeram o sapinho que eu deixei no vídeo?
Que legal! Brincaram bastante? Então, olha só, para a aula de hoje temos um outro animalzinho que eu não quis contar qual seria, né? Já estão com o caderno aí em mãos para a gente preencher a ficha técnica? A revistinha também está aí? Então, primeiro, abram a revistinha lá na página 45 e vamos aprender sobre este bichinho aqui. Sabe qual é? Claro que vocês sabem, né? Quando a gente vai no jardim da escola, todo mundo sai correndo, pegar ele, isso, o tatuzinho. O tatuzinho de jardim. Vamos ler mais sobre eles, vamos aprender mais sobre ele. Aí no livro tem 3 parágrafos falando curiosidades desse pequeno bichinho. Vamos ler? Vocês me acompanhem? Olha só, tatuzinho de jardim. Quem está habituado a cuidar de jardim já percebeu pequenos animais cascudinhos que enrolam no corpo como uma bola quando mexemos neles. São os tatuzinhos de jardim. Eles são crustáceos terrestres, também conhecidos como tatu-bolinha ou tatuzinho de jardim. Em grande número, podem causar danos às raízes e às folhas. Você os encontra principalmente nas épocas úmidas do ano. Isso é o primeiro parágrafo. Vamos fazer algumas marcas, algumas anotações aí? Peguem um lápis de cor ou mesmo lápis de escrever e vamos lá. Quem está habituado a cuidar de jardim? Risquem aí, jardim. Já percebeu pequenos animais cascudinhos que enrolam o corpo como uma bola? São os tatuzinhos de jardim, né? Eles são crustáceos terrestres, também conhecidos como tatu-bolinha ou tatuzinho de jardim. Mas deixem grifado bem certinho aí para facilitar na hora da gente preencher a ficha técnica, certo? No segundo parágrafo, começa assim, O tatuzinho de jardim se enrola para se proteger e também para perder menos água do corpo, manter o abdômen úmido e assim poder respirar. Ele pode ficar enrolado por horas até o calor diminuir. Vamos fazer uns grifados aí? Olha só, o tatuzinho de jardim se enrola para se proteger. Então, quando a gente vai lá e pega ele, que ele vira uma bolinha, ele está tentando se proteger, ele está com medo da gente. Por isso tem que ter muito cuidadinho com ele, né? No terceiro parágrafo, tem mais coisas bem legais para a gente depois colocar na ficha técnica. Então, risquem certinho aí. Ele alimenta-se predominantemente de material de origem vegetal, como cascas de árvore e qualquer material animal ou vegetal em decomposição complementem a sua dieta. Possui poucos predadores, porque além de se enrolar, finge de morto e produz excretas repelentes. Eles são espertos também, né? Os pássaros são seus maiores predadores, ao lado de outros insetos, como tesourinhas e louva a Deus. Agora vamos lá grifar o que a gente acha mais interessante e que a gente vai utilizar. Então, ele alimenta-se predominantemente de material de origem vegetal. Vamos riscar aí. Como cascas de árvore e qualquer material animal ou vegetal em decomposição, que está lá caído no chão do jardim, certo? Possuem poucos predadores, porque além de se enrolar, finge de morto e produz excretas repelentes. Grifem aí também, é importante saber disso, né? Os pássaros são seus maiores predadores, ao lado de outros insetos como tesourinhas e louva
Deus. Grifaram tudo certinho aí? Prestaram bastante atenção? Muito bem. Então agora nós vamos preencher a ficha técnica. E como vocês prestaram bastante atenção, vão conseguir fazer rapidinho comigo, certo? Abram o caderno aí para a gente responder. Vamos lá? Coloquem a data de hoje, bem certinho. Pergunta aí para a mamãe e deixa marcadinho. E vamos lá. Nome. Qual é mesmo o nome desse bichinho? Muito bem. Tatuzinho de jardim ou tatu bolinha. Pode colocar também. Onde ele vive? Essa é muito fácil. No jardim, né? Estão escrevendo? Vamos lá. Alimentação. Essa eu quero ver quem vai responder primeiro. O que o tatu come? Vamos lembrar no texto? Vamos lá, ó. Lá no terceiro parágrafo, a gente grifou. Então, ó, ele alimenta-se predominantemente de material de origem vegetal, como cascas de árvore e qualquer material animal ou vegetal em decomposição que esteja lá no jardim. Vamos escrever lá na ficha técnica? Então, olha só, a alimentação, material de origem vegetal, como cascas de árvore, e material animal ou vegetal em decomposição. Então, o que tiver ali no chão do jardim, ele também vai se alimentar, certo? Se não tiver dando tempo de copiar, pausa o vídeo, hein, gente? Mas tem que fazer tudo bonitinho. A ficha técnica tem que ser completinha, tá? Então, vamos lá. Quem são os predadores do tatu? Tem alguém já respondendo rápido, mas vamos ver lá no texto. Olha só, os pássaros, lá no terceiro parágrafo. Os pássaros são seus maiores predadores, ao lado de outros insetos como tesourinhas e louva-a-Deus. Isso mesmo, vamos passar lá para a ficha técnica. Então, pássaros, tesourinhas e louva-a-Deus são os que mais pegam os tatuzinhos para se alimentar. E agora? Como o tatu se protege? Esse foi interessante saber, que eu até comentei que a gente tem que ter cuidado com ele, né? Então, como ele se protege? Além de se enrolar, finge de morto e produz excretas repelentes, tentando fazer os bichinhos, ó, fugirem dele. Então, vamos escrever lá. Se enrola, finge-se de morto e produz excretas repelentes. Fizeram direitinho? Muito bem! E assim eu encerro esta aula com um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana, do terceiro ano. Vamos iniciar a nossa aula. Estamos na unidade 4, Histórias e mais histórias, contos africanos. Na nossa última aula, nas aulas anteriores aí, nós vimos um conto africano que estava no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, Amigos, mas não para sempre. Hoje nós iremos fazer um exercício, uma atividade assim para exercitar o que a gente aprendeu. Então vou pedir para que vocês peguem novamente o livro de vocês, no mesmo conto dos Amigos, mas não para sempre. Eu separei um trechinho deste conto que está na página 37. Então peço que vocês abram o livro de vocês na página 37 e peguem aí 2 lápis de cores diferentes, certo? O que nós iremos fazer aqui? Nós iremos analisar alguns sinais de pontuação, as falas do rato, do gato e do narrador. Crianças, em algumas aulas anteriores eu já comentei com vocês para que servem os sinais de pontuação. Conseguem se lembrar? Os sinais de pontuação servem para nos orientar durante a leitura, certo? Os sinais de pontuação
quando são todos respeitados, deixa uma leitura bem interessante. Por isso que nós temos aí que aprender cada vez mais sobre os sinais de pontuação, certo? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês na página 37. Vamos aprender um pouco mais sobre pontuação. Leia o trecho a seguir. E aí, conseguiram encontrar o texto? Esse trecho está na página 37. Então aqui vocês irão me ajudar a identificar as falas do rato, do gato e depois do narrador, além de uns sinais aqui de pontuação. Então vamos aí exercitar o que nós já vimos em algumas aulas, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou ler o trecho para vocês que diz assim: onde vamos guardar o Gui? Perguntou o gato. Tem que ser em um lugar seguro, pois não confio muito em você, falou o felino, olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem as suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro do Gui me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir, conformou-se o rato. Olha, crianças, nesse trecho aqui nós temos a fala do rato, do gato e do narrador, não é verdade? Então vocês podem pegar aí o lápis de cor de vocês, eu irei grifar, vocês podem pintar, circular, então vamos lá. Crianças, quando eu tenho aqui este sinal de pontuação, esse tracinho na horizontal, o que ele indica mesmo? Ele indica que alguém está falando. Ele chama-se travessão. Então, de quem é essa fala aqui? Olha, onde vamos guardar o Gui? Aqui eu tenho uma pergunta. Eu terminei com um ponto de interrogação. Perguntou o gato. Então, essa fala é do gato. Então, vocês podem usar aí. Eu coloquei a cor azul. Vocês podem colocar uma outra cor. Só que ele continuou. Onde vamos guardar o Gui? Perguntou o gato. Lá não foi o gato que falou. Olha, tem que ser um lugar seguro, pois não confio muito em você. Então, esta fala aqui neste momento é do gato. Olha, conseguiram identificar? Falou o felino olhando com desconfiança para o amigo. Continuando, conheço bem as suas fraquezas. Então, crianças, essas falas que eu grifei aqui de azul são as falas do gato. Agora, vamos à fala do rato? Vamos lá? Você tem razão. O simples cheiro do Gui me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir. Crianças, vocês percebem, né, os sinais de pontuação, onde tem as falas, e perceberam aqui, separadamente, a fala do gato e do rato, certo? Conseguiram identificar? Marcaram? E quem que é outra pessoa que está faltando aí? Nós falamos nessa semana numa aula. Exatamente a fala do narrador, né? Lembram-se que o narrador, ele é quem conta a história, ele narra. E ele participa desse conto? Não, ele somente nos contou. Então agora vocês podem circular junto comigo aí a fala do narrador. Vamos lá? Então aqui, quando ele diz, olha, perguntou o gato. Então aqui o narrador está contando a pergunta que o gato fez. Novamente aqui. Falou o felino olhando com desconfiança para o amigo. Então, crianças, no meio de um texto, o que é interessante aqui? Nós conseguimos identificar a fala de cada um. Então, é esse o exercício que nós estamos fazendo. Tem mais parte aqui do narrador? Tem, né? Olha lá aqui no final, quando o narrador diz aqui, conformou-se o rato. Certo? Eu espero que esteja claro, que vocês tenham entendido, né? Devagar aí vocês vão entendendo, vão compreendendo, certo? Então eu encerro aqui a minha aula, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês então para uma próxima aula. Um abraço e até lá! Olá,
crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando conteúdo de língua portuguesa no material SESI. Na aula anterior, nós estávamos vendo a respeito dos contos de artimanha e hoje nós daremos continuidade aos contos de artimanha. Por isso, eu quero que vocês peguem o livro do SESI, abram na página 77, anotem a data de hoje e acompanhem comigo a atividade 7. Vamos lá? Lembrando que nós estamos trabalhando a unidade 3, Contos de Artimanha. Antes de eu entrar na atividade 7, eu já fiz a leitura para vocês já acompanharam, nós já vimos o Você Sabia, onde falou de tradição oral e que de um lugar para o outro ela vai mudar esse conto. Algumas coisas são mudadas, porque tradição oral eu vou contando e cada um vai falando de uma maneira, com a sua cultura. Sabe por que isso? Porque agora na atividade 7, acompanhem comigo o que diz o enunciado. Leia a seguir 2 versões do texto Sapo com Medo de Água. A primeira foi escrita por Câmara Cascudo e a segunda por Ricardo Azevedo. Vocês estão vendo? 2 versões, escritas por 2 escritores diferentes. Será que eles escreveram da mesma forma? Será que eles utilizaram com as mesmas palavras? Ou, por ter vindo de uma cultura, de uma tradição oral, eles escreveram parecidos? O que você imagina? Hoje eu farei com vocês a leitura de um deles. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho quem foi? Luiz da Câmara Cascudo. Qual ocupação? Folclorista brasileiro. Data de nascimento: 30 de dezembro de 1898. E a data da sua morte foi em 30 de julho de 1986. Mas tem mais um escritor apresentado lá. Ricardo José Tuf Azevedo. Ocupação: escritor e ilustrador. Data de nascimento: 3 de outubro de 1949. É a respeito desses 2 contos, escritos por esses 2 escritores, que nós vamos analisar agora nos contos de artimanha, certo? Então, acompanhem comigo O Sapo com Medo de Água, na primeira versão, por Câmara Cascudo. Sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma feita, o homem agarrou o sapo e levou-o para seus filhos brincarem. Os meninos judiaram muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu, no fogo, estou em casa. Vamos sacudir eles nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de facas. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo na lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: me bote no fogo, me bote no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e freshdom, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima da água, fritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. Câmara Cascudo. E aí, o que vocês acharam dessa versão de Câmara Cascudo, desse conto de artimanhas? Gostaram? Sim? Então, agora eu quero que vocês peguem um caderno de vocês, porque agora, como atividade a ser realizada de tarefa,
vocês terão que copiar algumas questões para responder a respeito deste texto, deste conto. Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês pegarem o lápis, borracha e o caderno de vocês. Prontos? Então acompanhem comigo. A primeira questão a ser respondida por vocês é: quem são os personagens dessa história? Lembrando de escrever com letra maiúscula, início de frase, colocar o sinal de pontuação, capricho na letra. Se tiver muito rápido, dá uma pausa no vídeo, vai escrevendo com calma, certo? Prontos? A questão 2 diz: quem é o esperto nesse conto? Justifique. Justificar. Você sabe o que quer dizer justificar? Bom, é você explicar. Não quero, não é só a resposta quem é o esperto. Você tem que explicar por que aquele personagem é o esperto. Isso é justificar, certo? Anotaram? Então vamos para a próxima. A questão 3. Quem encontrou o sapo e o que fez com ele? Quem é que encontrou o sapo? E o que fizeram? Ou o que fez? O que fizeram com esse sapo? O que ele fez ou eles? E aí? Escrevam. Vou ler. Quem encontrou o sapo e o que fez com ele? Prontos? A próxima. O que aconteceu com o sapo? O que será que aconteceu? Vou ler mais uma vez essas 4 questões. Quem são os personagens dessa história? Quem é o esperto nesse conto? Justifique. Quem encontrou o sapo e o que fez com ele? O que aconteceu com o sapo? Prontos? Agora vamos para a próxima. A próxima. A questão 5. Quais justificativas o sapo dá à criança para não ser morto? O que ele justificou? O que ele falou para as crianças para ele não ser morto? Vocês vão escrever lá, no capricho, hein, gente? Questão 6. Como o sapo consegue se salvar? O que ele fez para se salvar? Ele se deu bem, mas o que ele fez? 7. Quem é enganado nessa história? Por quê? Prontos? 8. Qual é o título do texto? Fácil, né? Vou ler mais uma vez. Quais justificativas o sapo dá às crianças para não ser morto? Como o sapo consegue se salvar? Quem é enganado nessa história? Por quê? Qual é o título do texto? Copiar. Copiaram? Pois bem, essas questões veremos numa próxima aula de língua portuguesa. E aí, vocês vão ter um tempo para fazer no capricho tudo isso. Combinado? Pois bem, eu espero você na próxima aula. Por hoje é só. Até a próxima e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peguem o material de língua portuguesa, caderno, lápis, borracha. Estão prontos para a aula de hoje? Antes de começar a aula, vamos conversar um pouco sobre o texto da aula anterior, sobre a reportagem Doce no Salgado. Água doce é importante? Água potável é importante? Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos pensar um pouco sobre esse assunto? Olha o que eu trouxe para vocês. Esse é o leito do rio Perdizes, lá de Minas Gerais, em 2014. Sem vida nenhuma, totalmente seco. Olha que triste. Já em 2018 ele se restabeleceu e hoje ele está assim, ó. Vamos pensar um pouco sobre as informações que a reportagem trouxe pra gente? Vamos dar uma olhada? A água potável é um recurso que pode acabar e sem ela não há vida. Sem a água potável não há vida no planeta. Todos os seres vivos deixarão de existir. Os cientistas buscam no mundo inteiro reservatórios para estudar ainda mais sobre esse recurso tão importante. Os bolsões encontrados no fundo do mar são depósitos subterrâneos.
são onde ficam as águas doces. Interessante que a gente viu isso no texto, né? Esses bolsões estão embaixo do mar, onde estão as águas salgadas. O volume de água encontrado nos bolsões é bem grande, mas ainda é preciso pesquisar. Os cientistas ainda precisam pesquisar em como retirar essa água de lá. Vamos ver o próximo? Mesmo a notícia sendo boa por encontrar um recurso escasso, ainda assim precisamos economizar a água. Afinal, ela pode acabar. E vocês, estão economizando água em casa? O que tem feito para economizar esse bem tão precioso? Vamos lá, peguem o livro SESI, na página 108. Nós vamos realizar a atividade 3, a letra D. Após a leitura, discuta com toda a turma. É possível afirmar que a preocupação do ser humano com a falta de água no mundo tem motivado as pessoas a pesquisarem novas fontes? Por quê? No texto diz que sim, pois sem água não há vida no planeta. Deem uma olhadinha aí e façam o registro de vocês, um tempinho para vocês fazerem. Fizeram? Vamos ver como que eu registrei? É possível que sim. Afinal, a água potável é um recurso que está se esgotando no planeta. E sem esse recurso, não há vida. Lembra que a gente viu a foto lá do Rio de Minas Gerais? Próxima bolinha. Por que o texto afirma que os pesquisadores encontraram água potável em um lugar muito improvável? Como eles descobriram esse fenômeno? Retomem lá no texto, prestem atenção. Um tempinho para vocês responderem. E aí, vamos ver como que ficou a resposta? Por que o texto afirma que os pesquisadores encontraram água potável em um lugar muito improvável? Porque durante muito tempo, os cientistas procuravam água potável em lugares mais prováveis, como lagos, rios e lençóis freáticos, e não nas profundezas do oceano, onde se acreditava que havia somente água salgada. E como eles descobriram esse fenômeno? Eles descobriram esse fenômeno por acaso. Ou seja, descobriram a água doce no fundo do mar durante a exploração de petróleo. Vocês conseguiram ver quantas informações importantes nós conseguimos ver nesta reportagem? Eu jamais imaginaria que existiria água doce no fundo do oceano, onde só tem água salgada. Interessante, não é? Muito legal. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.